Vamos lá. Vamos começar aqui. Vocês estão enxergando, gente? Então, né? Então, beleza. Enxergando todo mundo, né? Eu não vejo todos vocês, tá, gente? Ô, Thaís, eu não sei por que razão eu não vejo todo mundo. Depois você vai ter que me ajudar aqui, que eu não sei por quê, tá? Eu não consigo ver a galera toda. Não sei por quê. Vamos lá. A gente vai fazer. Esse caso, pessoal, é um caso prático, tá? Que existiu no escritório do Wesley aqui, tá bom? Vamos lá. Parte 2. Esse é um caso prático que a gente tá vendo aqui. Oh, meu Deus, caiu, gente. Vocês estão vendo? Peraí que eu não. Vocês estão vendo? Eu não tô. Assim, a apresentação tá normal. Não tô enxergando, não. Peraí. Pronto. Caso prático, temos os bens aqui, né? Então, veja, a gente tem 14 imóveis neste caso, um veículo e investimentos, tá? Num valor, pessoal, total de 3 milhões, né? 700 de 3.735.623 reais, tá? Então, esse é um caso prático. Valor de DIRF, pessoal, é valor da declaração de imposto de renda, tá? O valor de referência é o valor venal, o valor de mercado, ok? Então, é isso que está escrito aqui. Então, você vê que o valor da declaração de imposto de renda dele estava em 1.998 e a gente tá com um valor de referência, que seria o valor venal, em 3.700.000 e pouco, tá? Então a diferença é grande aqui, certo? Impactos do inventário. Se a gente fosse fazer um inventário nesse patrimônio de 3.700.000, aqui, pessoal, a gente seria um cartório de notas de 45.000, porque a gente está falando de inventário extrajudicial, né? Que agora a maioria dos casos vão ser inventários extrajudiciais, porque agora, inclusive, recentemente, até para menores de idade, se for consensual, você consegue fazer inventário em cartório, que é mais fácil, mais rápido e tal. As certidões, cartórios de imóveis, honorários da tabela da OAB e o imposto, que é o imposto sobre herança, o ITCMD. Então, o custo do inventário extrajudicial neste caso sairia em R$ 404.000, 202.000, ok? Vamos comparar com a doação? A gente falou ontem também sobre a doação. Por que que a doação não é um bom negócio? Nós falamos que não é um bom negócio porque a doação você paga o valor do imposto, que é o mesmo imposto, tá, gente? O ITCMD, ele tanto é usado para a doação quanto é usado em causa-mortes. É o mesmo imposto, tá? Você paga esse imposto na doação. Essa doação ela pode ficar com usufruto para o dono, né? Isso é bem comum, ou seja, o dono do patrimônio fica em usufruto. Porém, o que que acontece aqui? Você antecipa o valor, você paga o valor em cima do valor de mercado, o ITCMD. Esse bem, ele comunica aos cônjuges, ele vai para o inventário e o dono não consegue reverter isso para ele de volta se precisar. Nós vimos ontem também que nós tivemos casos de um médico que passou até na televisão, e o Wesley contou ontem também um caso em que o patriarca, né, doou todos os bens, controle da empresa e tudo mais. Os filhos pegaram tudo e deixaram ele sem nada. Não tinha dinheiro nem para comer, não tinha plano de saúde, não tinha nada, porque fez a doação e não se resguardou. Então, isso é bem preocupante também. E nós podemos ver aqui que a comparação do inventário com a doação, ele fica da seguinte forma. Cartório de notas, certidões, cartórios de imóveis, honorários advocatícios aqui não tem, porque é doação, né? Não tem. Certidão de usufruto, imposto e TCMD, um valor de 183.800. A diferença para o inventário está cerca de 54%. Então, Maíra, doação é mais vantajoso que inventário, né? Vamos ver. Vamos ver. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês, começo a explicar para vocês o modelo básico, tá? Que é o modelo de uma célula. O que que é o modelo de uma célula? É uma empresa, ok? É o que nós conversamos ontem na nossa reunião, ok? A holding familiar é a própria pessoa jurídica cofre. Esse é o modelo básico. Então, qual é o passo um? Criação da célula cofre.
ou seja, a criação da empresa. Passo 2, a gente vai transferir o patrimônio para essa empresa. E o passo 3, o planejamento, ou seja, nós vamos escrever um acordo de sócios com tudo que precisa, com tudo que a família quer que seja colocado ali. Quem vai ficar com quem, qual a percentual de cotas para cada um, quais são as cláusulas que a gente vai colocar, quando pode vender, quando não pode, assim por diante, ok? Esse é o planejamento sucessório. Como funciona isso aqui, pessoal? A célula cofre é só um desenho, tá, gente? Mas é uma empresa, ok? Ela vai, os bens da família vão entrar dentro da célula cofre. Então é o que a gente acabou de explicar, só que é só um desenho para ficar ilustrativo, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, beleza. Os titulares do patrimônio da célula cofre, eles vão ser, continua sendo o dono, tá? Só que ele vai transmitir para o sucessor. Como que isso é feito? Existe a doação das cotas da célula cofre para os herdeiros, ou seja, os herdeiros vão receber as cotas da célula cofre como doação. Ah, Maíra, então nesse caso a gente vai pagar imposto de doação? Vai, só que muito menor. A gente não está aqui falando de um sistema ilegal em que a gente não paga nada, que a gente quer burlar o fisco. Não. Aqui é um sistema de acordo com as leis, tudo correto, e a gente paga imposto, só que no justo, no valor justo, ok? Passando aqui. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo tudo por enquanto? Aqui, modelo básico, como ficaria aqui para vocês entenderem? O modelo básico ficaria da seguinte forma. A base de cálculo de 3 milhões. Aqui é a diferença, né? Que a gente está falando aqui, né? Então, a base de cálculo seria dos 3.735.000, cartório de notas, junta comercial. Os honorários, gente, nós não colocamos aqui para não influenciar ninguém. Por quê? Porque esses honorários, eles são de acordo com cada família, de acordo com cada trabalho. A gente não tem como precificar um preço único para todo mundo, né? Não, não é baseada. Por isso que a gente tirou exatamente para vocês entenderem o número puro, tá? Sem contaminação de valores de honorários, enfim. Então, a gente tem um cartório de notas, a junta comercial, o imposto de TCMD, no valor de 179.985 aqui. Qual que é a diferença do inventário aqui, pessoal? Se a gente lembrar lá atrás, né, 404.202, nós temos uma diferença aqui de 55,47% aqui. A gente não colocou também aqui o custo de contabilidade da empresa e a célula operacional. O que que a gente falou ontem no final da live? Célula operacional, a gente pode ter tanto de investimentos quanto de locação. E essa célula operacional, ela faz parte do sistema da holding, mas ela não está dentro da célula cofre. Por quê? Porque a célula cofre está blindando os bens, né? Está guardando aqueles bens, tá? Existe também, pessoal, um modelo de duas células com um domicílio fiscal mais vantajoso. O sistema de holding mantém os bens em uma célula cofre e o controle desses bens em uma outra célula, que é a célula destino. Vocês conseguem entender que célula é a empresa, pessoal? Vocês estão conseguindo entender isso? Então, gente, então beleza. Como que funciona esse domicílio fiscal mais vantajoso, tá? A gente já viu lá atrás, então, que os bens vão ficar na célula cofre. E o controle desta empresa vai para uma célula destino, ele vai para uma segunda empresa, tá? Essa segunda empresa, ela pode estar em outro local. Ela não precisa estar no local onde os bens existem. Então, um exemplo. Ah, os bens estão em São Paulo. Mas eu vi que lá no Amazonas, o ITCMD do Amazonas, ele custa 2%. Ele é um domicílio fiscal mais vantajoso. Não existe nada na lei que proíba você abrir uma empresa em outro estado. Então, você pode abrir uma empresa em outro estado, mesmo os imóveis estando em outro local, que é o caso aqui. A gente está falando que a célula COF e os bens estão em São Paulo, e a célula Destino, é uma outra empresa em que ela estaria no Amazonas, em que o valor do imposto é menor. Portanto, na hora em que você faz a doação das cotas da célula cofre para destino, você tem um imposto menor.
Tá vendo? A gente incorpora aqui. E o titular do patrimônio, a mesma coisa que a gente falou até agora. As cotas são doadas para os filhos a partir da célula destino, então, não mais a partir da célula cofre, ok? É um pouco difícil, gente, a primeira vez que vocês estão olhando este assunto, tá? Podem surgir várias dúvidas, mas aos poucos vocês vão conseguindo entender um pouco melhor, tá? A gente quis abrir um pouco mais sobre este assunto porque ontem a gente fez uma live mais básica, hoje a gente está aprofundando um pouco mais, tá? Maíra, existem outras formas da gente fazer holding? Sim. Eu estou mostrando para vocês alguns tipos, que seria uma célula, duas ou três, que daqui a pouco eu vou explicar. Existem casos em que você tem sociedades anônimas, existem diversos casos, por isso que a seção de viabilidade é muito importante, para que a gente possa entender o tamanho do patrimônio, para que a gente possa entender como a família quer trabalhar, para aí sim desenhar um melhor cenário para aquela família, ok? Vou continuar, ok, pessoal? Vari, fala aí para mim. Tá bom. Eu tô só vendo você, o Wesley e o seu Henrique. Eu não tô vendo mais ninguém, gente. Não sei por que que eu não tô vendo, tá? Mas vamos lá. A comparação, então, das duas células com o inventário. A gente tem, então, a base de cálculo de 3.735, um cartório de notas de 29. Junta comercial 1.800, imposto em domicílio mais vantajoso em 74, um total de 106. A diferença com o inventário seria praticamente ser 73% aqui, tá? Isso a gente está mostrando para vocês passo a passo as vantagens, ok, pessoal? Vamos lá. Agora, um sistema de três células, como funcionaria? De novo, três células são três empresas, ok? Passo um, a gente vai ter a célula cofre. O passo 2 vai transferir o patrimônio para a célula cofre. O passo 3 altera o domicílio fiscal e a célula cofre controla a destino, que é aquele que a gente viu agora há pouco. O passo 5 é o planejamento sucessório. A gente vai esmiuçar tudo que a família quer para a gente colocar nos documentos. E o passo 5, a célula destino controla a veículo. Aqui agora a gente vai mostrar como é.